Vamos lá, pessoal, resolver a questão de número 146 do Enem 2025, segunda aplicação, caderno amarelo. Vamos para ela. Um estudante posicionou uma haste entre uma parede e uma vela. A haste, com 20 centímetros de comprimento, foi colocada paralela à parede na qual projetava uma sombra de comprimento H. Então, olha só, aqui eu tenho uma parede, aqui eu tenho uma vela, e no meio ele colocou uma haste que está fazendo sombra nessa parede. Ele falou que essa sombra tem um comprimento H. Então, H sobre 2 para cá, H sobre 2 para cá, H sobre 2 mais H sobre 2 vai dar H, que é o comprimento da sombra, conforme dito no enunciado. Então, voltar aqui, vamos seguir no enunciado. O estudante mediu a distância entre a chama da vela e a parede, encontrando 140 centímetros. Aqui, ó, 140 centímetros é a distância entre a chama da vela e a parede, está indicado na figura. Tá? E elaborou um esquema para ilustrar a situação como na figura. Então, tá na figura, mostrando tudo que ele falou, está na figura aí, né? Em que x representa a distância entre a haste e a chama da vela. Está aqui, ó, x, essa distância aqui entre a vela e a haste, né? X representa a distância entre a haste e a chama da vela, certo? Então, ele pergunta aqui embaixo qual é a relação entre H e X nesse experimento. Aqui tem várias alternativas e a gente vai calcular qual que é a correta, beleza? Gente, essa é uma questão de semelhança de triângulo, porque olha só, eu vou ter aqui, vou até mudar a cor aqui, dois triângulos. Eu tenho esse triângulo menorzinho aqui, certo? E tenho esse triângulo grandão aqui, ó. Esses dois triângulos, claramente, eles são semelhantes. Por quê? O que é que caracteriza dois triângulos como semelhantes? Eles terem os ângulos iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui pertence aos dois triângulos, ao pequeno e ao grande. Ah, mas professor, os lados são diferentes. Um é pequeno, o outro é grande. Sim, mas quando os lados são iguais, os triângulos são congruentes. Mas quando os ângulos são iguais, mesmo que eles tenham um tamanho diferentes, quando os ângulos são iguais, a gente tem triângulos semelhantes. E quando os triângulos são semelhantes, a gente pode dizer que os lados deles são proporcionais. Eu vou até desenhar aqui do lado cada um desses dois triângulos. O pequeno e o grande. Certo? Aqui é um esboço deles, né? Esse triângulo pequeno, eu sei a altura dele, que é x, tá? Tá ali no enunciado, né? E a haste, olha só. Essa parte de baixo dele aqui é a haste, né? A haste aqui, ó. Ele fala no enunciado que a haste tem 20 centímetros de comprimento. Então aqui embaixo, 20 centímetros, tá? Agora vamos olhar para o triângulo grande. A altura do triângulo grande é a distância da parede para a vela, que é quanto? 140 centímetros, está dito no enunciado, 140. Tá? E a base aqui, que é o tamanho da sombra, né? Está falando que é H. Beleza, gente? Bom, se esses triângulos são semelhantes, então seus lados são proporcionais. Ou seja, eu vou comparar as alturas. X, o triângulo pequeno, está para 140, assim como 20 está para H. Essa relação é verdadeira porque os triângulos são semelhantes. Se eles não fossem, eu não poderia fazer isso. Mas como eles são semelhantes, eu posso comparar altura com altura e base com base. Tranquilamente, sem medo de estar errado, beleza? Agora só igualdade entre frações, a gente faz o quê? Múltiplo cruzado, vai ficar x vezes h é igual a 20 vezes 140, tá? X vezes h, 2 vezes 14 dá 28, e os dois zeros eu boto no final, 0, 0, tranquilinho. X vezes h é igual a 2.800, ou h vezes x, que é a mesma coisa, é igual a 2.800. Resposta, letra E de esperança, esperança de que esse ano o Enem não escapa da gente, tá? Galera, obrigado pela atenção, curte, compartilha o vídeo se você gostou da resolução, segue o canal que é muito importante, vou seguir postando outras resoluções aqui no canal, e um abraço a todos, valeu!